Bom, seja bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos compartilhar essas notícias aqui que são muito importantes. O Brasil voltou a ser uma grande aposta do mercado financeiro. Investidores locais iniciam o segundo semestre em clima de maior otimismo. Você tem percebido a mudança de tom no noticiário? O Ibovespa aí flertando nessa região já dos 120 mil pontos há algum tempo, com dólar abaixo de R$5. O dólar abaixo de R$5 e perspectivas cada vez mais otimistas para a Bolsa, são comentadas, já são divulgadas aí com certa frequência. É assim que o mercado brasileiro chega para o segundo semestre. Será que após o rally dos últimos meses ainda há fôlego para mais? A pergunta gera discussões, mas é preciso entender antes como chegamos a esse momento atual. Um dos aspectos centrais nisso tudo foi o comportamento da curva de juros, medida pelos juros futuros em seus diferentes prazos de vencimento. Tanto a ponta longa, sensível às perspectivas de o país honrar suas dívidas no longo prazo, quanto a curta, mais atrelada à Selic, e as taxas de inflação caíram nos últimos meses, de forma sucessiva. Alguns fatores contribuíram para isso. Do lado dos juros longos, foi fundamental o avanço das pautas econômicas em Brasília, novo arcabouço fiscal, embora não tenha gerado plena satisfação, a expectativa dos investidores era muito pior nessa temática. O mercado esperava muito pouco do arcabouço, mas a proposta ao menos ajuda a colocar uma trava na trajetória da dívida. Isso tirou o prêmio de risco e animou os investidores, disse o gestor da Claritas, Rodrigo Cabraitz. Mais recentemente entraram de vez no radar dos mercados as discussões de reforma tributária, proposta que ainda segue em debate, que foi aprovada na Câmara, ela foi para o Senado e a perspectiva é que a reforma gere uma alta de 12% do PIB num período de 15 anos. Os frutos da reforma deverão ser colhidos apenas no longo prazo, mas investidores também estão mais otimistas com o nível de atividade do curto prazo. O crescimento do país em 23 cresceu para 2,24%. Vamos lembrar que no início do ano era 0,8%, né? E, na verdade, era 2,24% até o mês anterior e agora já se fala até em 3%. Né? Então é isso, está se falando em crescimento de PIB entre 2,24% e 3%, quando no início do ano se falava em 0,8%, 0,9%. Então, uma mudança profunda de expectativas, e isso gera movimentação na Bolsa, obviamente. Né? Obviamente. O que desencadeou essas revisões do PIB tem a ver aí com o crescimento do primeiro TRI, que veio além das expectativas. O segundo TRI também vem aí com dados positivos, né? E aí a gente tem uma expectativa de um segundo semestre ainda melhor. Dito tudo isso, a queda dos juros já é tida como certo, né? A queda da Selic é tida como certa. As sinalizações, inclusive feitas aí, apontadas, né, por estudiosos aí de fundos de investimentos, de bancos estrangeiros. A BlackRock, por exemplo, está considerando que o início do corte de juros, ao invés de ser em setembro, será agora em agosto. A análise do BlackRock. Segundo eles, a ata do Copom veio mais pró-queda de juros, indicando que isso acontecerá em agosto. Declaração da Karina Saad, CEO da BlackRock no Brasil. Por trás das pressões de quedas de juros no Brasil estão as recentes quedas do IPCA e das expectativas de inflação medidas pelo Boletim Focus. Né? A inflação brasileira já desacelerou e em maio, mês de referência da última medição, foi a primeira vez que o indicador caiu para abaixo de 4% desde 2020. O maior controle da inflação corrente tem feito economistas revisarem para baixo as projeções para o IPCA nos próximos anos. Outro aspecto importante é a adoção pelo Conselho Monetário Nacional de um regime de meta contínua de 3%.
Dito tudo isso, o cenário é positivo, né? O que a gente está vendo é um cenário positivo quando a gente olha a situação do Brasil. Isso está sendo percebido lá fora, isso está sendo percebido pelos mercados internacionais e nacionais. Vale dizer que o setor produtivo aqui no Brasil, né, vê já os sinais de melhoras e tem pressionado também para o corte de juros, por entender que em agosto já há total fundamentação para que isso aconteça. Tanto a reforma tributária como o arcabouço fiscal são peças que se complementam e tudo isso vem criando um melhor humor no país. O chefe de economia da Fiesp, Igor Rocha, ele disse que vê uma evolução do nível geral dos preços, corroborando a expectativa de início do ciclo de afrouxamento da política monetária já a partir de agosto. Houve aí, ele disse também que os preços no atacado têm mostrado expressiva descompressão, com a queda de 1,3% do IGPM na primeira prévia de julho, enquanto o PCA teve deflação de 0,08% em junho. Ele também acrescenta que o efeito negativo dos juros altos sobre a indústria de transformação é mais expressivo do que para a economia como um todo. A indústria de transformação não possui, por exemplo, o plano safra e tampouco ferramentas de captação de mercado, como letras de crédito agrícola, letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário, debêntures incentivadas, coisas assim. Segundo os estudos da Fiesp, cada aumento de 1 ponto percentual na taxa real de juros tem impacto sobre o PIB da indústria de transformação superior a 50%, ao que ocorre no PIB total. Ou seja, essa política do Banco Central é criminosa. É assim que a gente tem que rotular a política do Banco Central do jeito que está. É uma política criminosa. A redução da taxa de juros deverá melhorar o cenário prospectivo para a indústria de transformação. Com melhores condições financeiras, é possível colocar em prática novos planos de investimentos e estimular o consumo. Houve aí um estardalhaço na semana que passou, por conta do praticamente um resultado negativo do varejo em geral, que é outro segmento que vem sendo sangrado pela alta de juros, né? Então, é outro setor que vem sangrando por conta da política do Banco Central. É isso que a gente entende. Mas precisamos entender que estamos próximos de resolver esse imbróglio, né? Essa vamos dizer assim, política vai começar a ser revista brevemente. É isso que a gente acredita. Olha, a fusão entre a Vero e a Americanet vai gerar 250 milhões de reais em sinergias para as empresas a partir de 2025. Estamos falando aí da consolidação do mercado de fibra ótica, algo que antecipamos aqui desde 2021, que iria acontecer, está acontecendo e tende a acontecer cada vez mais. Pequenas empresas vão sendo compradas, vão surgindo médias empresas começam a se associar, a se unir e tentando formar grandes empresas. Esse é o movimento que nós estamos vendo e que nós antecipamos desde 2021. Né? Olha, a telefonia fixa, essa é uma informação relevante, a telefonia fixa ela tem o menor número de linhas telefônicas desde 1999, um ano depois da privatização. Menor número de linhas de telefonia fixa desde 1999, um ano depois da privatização. Então, houve uma perda de quase 18 milhões de linhas de telefonia fixa desde 2014, certo? Uma perda de quase 18 milhões de linhas desde 2014. Então, são números que mostram
que a telefonia fixa pertence a um passado esse que em breve não existirá mais. Tem gente que ainda me diz que a telefonia fixa tem futuro, falta de visão, né, de como será o futuro. Olha, a proporção de pessoas no mercado financeiro que começa a ver a política econômica do país na direção correta passou em maio de 10% em maio para 47% em junho. Então, a proporção do mercado financeiro que vê a política econômica do país na direção correta saltou de 10% em maio para 47% em junho. A razão dos que veem a política econômica na direção errada caiu de 90% em maio para 53% em junho. A pesquisa foi feita pela Genial Quest e fez 94 entrevistas com fundos de investimentos sediados nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, considerando 47% de gestores, 31% de economistas, 14% de traders e 5% de analistas, além de 3% de pessoas com outros cargos. O levantamento mostrou que existe aí uma disparada na proporção dos que esperam que a economia melhore num período de 12 meses à frente. Passou em maio de 13%, lá em maio, para agora em junho 53%. 53%. A parcela que espera piora da economia caiu no mesmo período de 61% para 21%, enquanto que os que esperam que a economia fique do mesmo jeito permanecem estáveis em 26%. Para 45%, a falta de uma política fiscal que funcione é o principal entrave para a melhoria da economia, enquanto 21% citará a baixa escolaridade e produtividade da população. Outros fatores citados foram interesses eleitorais, 19%, taxa de juros alta, 11%, medo da inflação, 1%, alta do desemprego, 1%. Então, está aí. Eu diria que o grande gargalo da economia brasileira se trata exatamente da questão aí da baixa escolaridade e produtividade da população. Para mim, este é o grande gargalo, o que realmente preocupa para que a economia brasileira deslanche. Simone Tebet, ministra do Planejamento, esteve recentemente dizendo que o importante é que a reforma tributária seja aprovada ainda este ano. Ela alertou para os riscos de excepcionalidades que o Senado pondere com a Câmara para que não se criem muitas exceções, porque isso vai acabar diminuindo o efeito da reforma tributária e é importante, então, que haja esse olhar criterioso e que elogiou a escolha do senador Eduardo Braga, do MDB de Amazonas, como relator da reforma tributária no Senado, e disse que é um parlamentar experiente, que já foi governador e ministro de Estado, e que certamente o Senado Federal não deixará de cumprir o seu papel. Então, está aí a visão da ministra Simone Tebet. O relatório de julho da seleção de empresas já foi entregue, já foi distribuído. Se você ainda não recebeu, nos procure, porque ele já está disponível. Se você não é assinante da seleção de empresas, faça isso urgentemente. Isso vai lhe dar melhores resultados, pode acreditar. Tem pessoas performando esse ano por conta das nossas análises de cenários, de estratégias, 100%, 200%, 300%. Isso não é nada mal, considerando aí a renda fixa pagando 13,75% a Selic, né? Então, por aí você tira a possibilidade de ganhar percentuais muito maiores, com boas estratégias, fazendo boas escolhas. Ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.